Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio de estudo do Evangelho de Jesus. É com grande alegria no coração que interrompemos a nossa rotina para falarmos, para estudarmos sobre o Evangelho de Jesus. E quanto mais mergulhamos em suas palavras, mais temos vontade e sede de praticá-las em nosso cotidiano. Palavras que não foram reveladas nem pela carne e nem pelo sangue, mas que são espírito e vida, vivificando todos aqueles que se encontram mortos caminhando pelo mundo, mas que aceitam ressurgir para um outro gênero de existência a partir das realidades absolutas e celestiais do Evangelho de Deus trazido ao mundo pelo seu Filho amado. E para hoje escolhemos uma passagem que se encontra no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a parábola da dracma perdida. Nos acompanhe nessa incursão do Espírito para compreendermos a energia, a luz dos ensinamentos do nosso Mestre maior. Lucas escreveu da seguinte maneira: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que a encontre. E aqui nós faremos uma pontuação a respeito do significado material de uma dracma. A dracma é uma moeda de prata que era utilizada naquela época em que Jesus caminhou pelo mundo entre os judeus. 100 dracmas equivaliam a uma mina de prata, e 60 minas de prata correspondiam a um talento, que é uma moeda romana. Uma dracma equivalia ao preço de uma ovelha ou a quinta parte de um boi. Mas Jesus não se referia ao contexto histórico e nem monetário, econômico do valor amoedado. O mestre se utilizava de um recurso material para se referir a uma realidade espiritual. A parábola diz que uma mulher perdeu uma dracma. Tendo 10, ela perdeu uma. E aí nós devemos nos perguntar: o que nós perdemos ou o que nós temos perdido em nossa vida? O que está esquecido, abandonado dentro da nossa própria alma e que nós temos a necessidade de encontrar e de achar em nome do amor de Jesus. Se houver algum valor perdido dentro de nós, temos a certeza, meus irmãos, que não há nada que esteja oculto que não venha ser revelado pela luz. A própria alma avisa que há alguma coisa errada
que há algo de esquecido dentro de nós. E como que a alma avisa? Ela avisa através de angústias constantes, traumas manifestos, ansiedades obsessivas, raízes de mágoas e depressões, falta de sentido existencial e o excesso de aparências. E como que nós ainda vemos isso sobre o mundo? Um dos grandes equívocos daqueles que conhecem Jesus é querer fazer dentro de si uma revolução de imediato, transformando-se em santo em um passe de mágica. A internalização do Evangelho é um exercício constante e que exige o concurso do tempo. Jesus pediu para que fôssemos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Para que nós fôssemos perfeitos de acordo com aquilo que Ele apresentava de Deus para nós. Ou seja, que Deus é amor, que Deus é cheio de misericórdia, que Deus acolhe o pecador arrependido e que o seu reino nos espera. Mas Jesus não exigiu dos homens uma revolução de imediato. Então, como o próprio João Batista, caminhando no deserto da Judéia, nos apregoou: arrependei-vos, produzindo frutos de misericórdia. Meus irmãos, o quanto é importante para aquele que procura admitir que perdeu, para que nós possamos achar essa dracma perdida que nos conduz ao talento. Nós precisamos ter a sinceridade de coração para admitir que algo está perdido, esquecido e ignorado dentro da nossa alma. Um dos grandes problemas nossos é o de esconder e de ocultar os nossos pecados, os nossos deslizes, os nossos equívocos de nós mesmos. E como João escreveu na sua primeira epístola, todo homem que diz que não tem pecado é mentiroso, mas aquele que confessa os seus erros, esse vem para a verdade. Então, qual de nós pode dizer que jamais adulterou dentro do seu coração, que jamais cobiçou aquilo que pertence ao seu irmão, que ao ver alguém ascendendo na vida não sentiu uma ponta de inveja, que ao ver um homem ou uma mulher bonita não se encheram de um desejo inconfessável dentro do próprio coração. Qual homem que nunca pecou pelo olhar, pelo falar, pelo ouvir, pelo caminhar, pelos gestos e pelos próprios pensamentos? Jesus não veio erguer no mundo um reino de hipocrisias. E por isso ele combatia de forma tão veemente a hipocrisia dos fariseus, porque estavam cheios de pecados, cheios de desejos escondidos, cheios de traças e ferrugens no coração, mas apresentavam-se ao mundo na capa das aparências como se fossem santos. Nós não podemos fazer a mesma coisa. Não tenhamos vergonha de admitir a nós mesmos
os nossos erros e os nossos equívocos. E isso tira um peso tão grande da alma. As nossas maiores angústias, as raízes mais profundas que nos amarguram, são frutos da negação dos nossos pecados. Todas as vezes que eu digo que eu não sou intolerante, que eu não sou violento, que eu não sou cobiçoso e que o meu coração não tem nenhum resquício de sombra e de trevas, eu estou mentindo para mim mesmo e não abro espaço e nem caminhos para que o Evangelho possa fazer a sua doce e silenciosa revolução no templo da minha alma. Sejamos sinceros e cristalinos diante de Deus. Já não é mais tempo dos esconderijos, porque nós conhecemos a luz que veio ao mundo. E essa luz estava com Deus. E essa luz atende pelo nome de Jesus. Então, o texto diz que nós precisamos acender uma candeia. Precisamos acender uma candeia para procurar a dracma, a virtude, o talento que se perdeu. Então, meus irmãos, ninguém procura uma virtude, algo perdido dentro de si, sem se utilizar da luz que já possui. Nem que sejam migalhas de luz, nem que sejam raios, frutos da nossa mendicância espiritual, mas será importante se for utilizado com boa vontade. Que virtudes são essas? Primeiro, a sinceridade, para admitir que há algo perdido. Segundo, a coragem, para poder encarar as sombras de mim mesmo. E, por terceiro, a fé em Deus. A fé naquele que tudo pode, naquele que tudo vê, que tudo sabe e que está em toda parte, com o seu pensamento almo e insondável, que conhece as entranhas do nosso ser e conhece os nossos pensamentos antes mesmo deles serem formulados. É a esse Senhor, o Senhor da nossa vinha, o Criador do universo infinito, aquele que é o Pai da eternidade. É nele, meus irmãos, que nós devemos confiar para olharmos para dentro do nosso coração, com sinceridade de alma, honestidade de coração, sem medo de enfrentar as nossas próprias mazelas. E o texto de Lucas diz que acende uma candeia e varre a casa e procura diligentemente até que encontre. Nós começamos a varrer as sujeiras, o pó encrostado dentro do nosso coração. E quanto mais varremos, enquanto mais nos esforçamos nesse serviço de limpeza interior, mais a nossa casa íntima vai se tornando limpa e nós vamos nos aproximando da dracma, do talento, da virtude esquecida nos porões da nossa alma. É preciso encarar a poeira dos velhos hábitos. Dentro de nós não há dúvida, há ausência de paz, de amor, de serenidade, de perdão, de sentido existencial.
que revelam medos, impaciência, ressentimento, dúvidas, incredulidade, fugas e soberba. Admitir isso, meus irmãos, é de um alívio, é uma fonte de água pura para o espírito sedento. Dá muito trabalho esconder de nós a verdade, mas quando nós nos confessamos diante de Deus, recebemos os recursos divinos para refazermos as nossas obras. Ninguém se arrepende sinceramente sem se confessar sinceramente. É preciso que a alma dialogue com a alma. Sim, eu fiz laços com a mágoa, eu fiz laços com a cobiça, com a mentira, com o egoísmo, com a prepotência, com o orgulho. Eu tenho a pretensão de justificar-me com justiça própria e glorio-me no meu ego, esquecendo de render ações de graça ao Senhor. Quando eu admito isso, meus irmãos, aquele que desceu dos lugares celestes, aquele que viu a Deus e conhece a Deus e que manifesta no mundo as obras de Deus, se impondera da nossa alma. E as suas palavras vivificam o que está morto dentro de mim. Os meus olhos transformam-se em candeias vivas. A minha boca passa a falar do Evangelho, cheio de vibrações de verdade. E a minha própria presença passa a ser luz naquele que é a luz do mundo. E o texto diz que a mulher que achou a dracma perdida, ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Aquele que se esconde, aquele que tem receio das suas sombras, esse vive cheio de vergonha no mundo. Tem dificuldades de se revelar, de se olhar sinceramente no espelho, de olhar nos olhos das pessoas. E como disse o apóstolo Paulo, de se confessar uns aos outros. Então, quando eu acho a dracma perdida dentro de mim, fruto do trabalho do semeador que saiu a semear, e varro as impurezas do meu coração, eu já não tenho mais vergonha de ninguém. Eu convido as pessoas para visitarem a minha casa íntima, olhando o serviço, a operação, as cirurgias de Jesus dentro de mim. É muita alegria, meus irmãos, não ter o que esconder. Se tenho erros, se tenho pecados, tudo bem. Ainda vemos em partes. Como disse o apóstolo Paulo, não conhecemos a plenitude do amor, do perdão, a totalidade da paz. Isso conheceremos um dia, quando pudermos ver Deus de face a face. Mas por enquanto, nós ainda não temos essa condição, mas que para que possamos alcançá-la, nós devemos admitir tudo isso. Devemos admitir que estamos sedentos de vontade, de comunhão com Jesus, de experimentar o alimento que Ele trouxe à terra. E eu só vou experimentar esse alimento quando o meu coração se arrepender sinceramente, todos os dias, todos os dias. E aí o texto nos informa de uma maneira sutil que para Jesus
todo defeito que sai da sombra e é revelado é luz. É o princípio da cura. Quem se admite o que é, encontra a dracma perdida. Eu vos digo que desse modo há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. 1000 vezes um pecador que se arrepende do que um pecador que sustenta uma santidade insustentável, uma santidade que não existe. É isso, meus irmãos. E Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dê a sinceridade de coração, para que os homens não persistam no erro, porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque enganam a si mesmos, dizendo que se auto-justificam, que são justos, que são perfeitos, que não são pecadores. Isso não é verdade. O Evangelho veio para os doentes, porque os sãos não têm necessidade de médico. E nós não somos sãos, nós somos enfermos da alma. Então que Jesus venha operar em nossas vidas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um grande beijo, que Jesus nos abençoe.